Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Magno Holanda. Vamos falar um pouco sobre o tema ser cidadão. Na verdade, eu vou dizer aqui nesse vídeo que você não é um cidadão, certo? Então vamos discutir um pouco esse tema de forma rápida, né? Rapidamente. Mas antes eu gostaria que você fizesse um favor de inscrever-se aqui no canal, certo? E compartilhar esse vídeo com seus colegas, se você gostar, obviamente. Então vamos lá ao assunto. Eu digo que você não é cidadão, certo? Você é cidadão? Aí vai depende de algumas coisas, sabe? Primeiro você tem que compreender o que é ser cidadão. Ser cidadão é você ser participante do país, da cidade, do estado, tá certo? Então, se você participa, se você é participante prático, efetivo, você é cidadão. Se você não é participante, então você não exerce sua cidadania, a cidadania que você diz ter, ou que alguém diz que você tem. Entendeu? Então, para ser cidadão, você tem que ser efetivo nas lutas pela melhoria da sociedade. Se você não é, infelizmente você não é. É tipo você dizer que é católico sem ir à igreja. Entendeu? Então, se você não vai à igreja, você não é católico. Você só é católico se você for à igreja, se você for um praticante da fé católica. Do contrário, você é um simpatizante, é algo dessa natureza. Mas você não é católico. Então, para que você seja cidadão de fato, você tem que ser participativo. Você tem que ter consciência cidadã. Tá certo? Então, eu vou falar aqui, de forma bem resumida, um ou outro grupo que não é cidadão, a título de exemplificação. Tá certo? Então, o fato de a Constituição ou alguma outra lei ou políticos dizerem que você é cidadão, tá certo? Isso não significa que você seja cidadão. Mesmo que conste em lei lá que você é cidadão, mas não significa que você é cidadão, tá certo? A lei diz que todos somos iguais, mas você sabe que nós não somos iguais. Tá certo? Sempre tem aqueles que têm os privilégios, aqueles que estão acima da lei, aqueles que produzem a própria lei, tá certo? Então não somos iguais. Você tira, por exemplo, as regalias que eles têm, tá certo? As regalias legais, tá certo? Com direito. Tem um grupo que só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e os outros não. Então, já diferencia as pessoas, os que nós chamamos de cidadãos, tá certo? Então nós não somos iguais, embora a lei diga que nós somos. Então vamos lá, vamos pensar um pouco a respeito. Você, você pensa, eu sou cidadão sim porque eu quero ser cidadão, porque a lei diz que eu sou cidadão porque a lei diz, porque os políticos dizem que eu sou cidadão. A, a, a minha mãe, ela tem eu acho até engraçado. Outro dia eu quase morri entalado quando ela disse que meu irmão parece com Fábio Assunção. Mas ele parece Capitão Caverna. Ou seu Creyson. A mãe disse que ele parece com um capitão com o Fábio Assunção. Aí pra piorar ela disse, não meu filho, mas o que mais parece é a boca. Nada a ver. Ele pode até. Ele não acredita, obviamente, nisso. Tá certo? Mas ele poderia acreditar nisso. Na ideia que mãe tá passando para ele. Entendeu? O fato das pessoas dizerem, o fato de existir uma lei, não significa que você seja cidadão. Cidadão prático, cidadão de fato. Quando você pega, por exemplo, essas pessoas que são partidárias, elas não lutam pelo Estado em si, elas não lutam pela sociedade, elas lutam por um político, elas lutam por um partido, elas lutam por a ideia de um determinado grupo. Então, essas pessoas, elas não são cidadãs. As pessoas, elas são militantes de um partido ou militante de um político. Elas não estão preocupadas
com a cidadania ou com a melhoria da sociedade. Cidadania que é o exercício de ser cidadão, tá certo? Buscando aquilo que é melhor para si, para seus familiares, para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, uma vez que ele abre mão da melhoria da sociedade simplesmente para defender um político, mesmo que esse político seja corrupto, ele está defendendo ali, então ele não é cidadão, entendeu? Quando você pega essas pessoas mais simples, as pessoas analfabetas e até as que sabem ler, mas que são analfabetas funcionais, como é que eu posso classificar essas pessoas como cidadãs se elas nem sabem ler? Mal sabem a respeito, mal sabem o nome do político. Como é que elas vão tomar decisões conscientes? Cidadania é construída de decisões conscientes. É uma visão que você vai ter sobre a sociedade. Mas para isso você tem que ter um pouco de cultura. E aí eu não estou defendendo a elitização da cidadania. Eu estou descrevendo o que é de fato. Eu não estou defendendo a ideia. Estou dizendo o que acontece na realidade. Quem decide são as pessoas de cima. É. Você pega o Bolsa Família, criado com outro nome lá no governo de FHC, depois foi dado o nome de Bolsa Família e ampliado. Lula criticava, depois foi ampliado. Ele ampliou e se viu como moeda de troca por votos, tá certo? Durante anos e mais anos, e agora o governo Bolsonaro quis eliminar o nome Bolsa Família, botar outro nome, tal, fazendo alguma coisa diferente, dar uma nova roupagem para que levasse o nome dele, assim como Lula fez em relação ao projeto de FHC. Então, as pessoas aderem a ideia de que aquilo é um ato de bondade e terminam votando no político sem conhecer as propostas do político, sem conhecer as benfeitorias ou não desse político, sem levar em consideração os processos, certo, que esse político arrasta e assim por diante. Então, como é que eu posso considerar uma pessoa cidadã se a pessoa nem sabe ler? Como é que ela vai se informar, gente? Ah, de ouvido. Mas são pessoas que não têm muito um processo de desenvolvimento intelectual, cognitivo. Elas têm uma dificuldade de ser cidadã. Isso eu não estou dizendo que elas são culpadas por isso, por aquilo. De forma alguma, estou denegrindo elas, não. Eu estou dizendo que elas não conseguem, por um aspecto, não conseguem ser cidadãs por um aspecto social imposto a elas ou por uma condição cognitiva própria delas. Tem gente que não tem capacidade de entender bem a realidade. Então, se não consegue entender bem a realidade, como é que essa pessoa é cidadã? Entendeu? Então não há como essas pessoas serem cidadãs. E, inclusive, no processo educativo, alguns políticos botam a maior dificuldade porque eles sabem quanto mais cultas essas pessoas forem, mais cidadãs elas serão. Então elas terão mais condições de exigir aquilo que for melhor para a sociedade, para si, para a comunidade e assim por diante. Ou seja, exercerão a cidadania. Por isso que muitos políticos botam a maior dificuldade na questão da educação. Enquanto países mais civilizados têm um número maior de cidadãos, por quê? Porque eles investem na educação, investem na cultura. Então é um povo mais desenvolvido, é um povo mais consciente. Daí você vê a qualidade dos políticos de um país como o Japão, como a Islândia e outros países, como a Inglaterra, tá certo? São políticos mais desenvolvidos. Por quê? Porque o povo é desenvolvido. O povo não vai escolher qualquer um. São pessoas que têm um pouco mais de consciência. Como aqui no Brasil as pessoas não têm muita cultura, então elas vão se tornando menos cidadãs. Ou seja, o grupo de cidadãos, de pessoas que buscam, é um grupo pequeno, porque uma parcela da sociedade prefere lutar por Lula, outra parcela por Bolsonaro, outra parcela por algum outro político, abrindo mão de lutar pela sociedade. Entenderam?
Então, você que tem que refletir, não sou eu que tenho que definir. Diante dessa descrição que eu acabei de comentar, você tem que definir se você é cidadão ou se você não é cidadão. Mas seja realista. Seja realista. Se você não consegue exercer sua cidadania, você não é cidadão. Por uma questão social, por uma questão intelectual, por uma questão cultural e assim por diante. Mas, infelizmente, temos poucos cidadãos. Abraço, até mais. E não esqueça de deixar aqui, ó, seu comentário, tá?